Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Hoje falamos sobre o direito humano à educação, em particular do nexo entre a oferta educacional e incidência de atores privados, com foco no contexto do Brasil. Contudo, sem nos esquecermos da diversidade deste país, com uma dimensão continental. O direito à educação ele é a porta de acesso para os demais direitos sociais, né? Então ele é a condição necessária para o usufruto de outros direitos constitutivos do próprio status de cidadania, como nos disse Marshall ou olhou para a Inglaterra o Marshall, né? Ele é conhecido, o direito à educação, como um dos direitos fundamentais do homem, este homem genérico, né? Entendido como humanidade. Conosco temos Cássia Domiciano, professora adjunta da Universidade Federal do Paraná e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Política Educacional da Universidade Estadual de Campinas, membro também da RELAP, que é a Rede Latino-Americana e Africana de Pesquisadores em Privatização da Educação, bem como do Núcleo de Políticas Educacionais da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área da educação, com ênfase nos temas referentes à privatização da educação básica, ao financiamento da educação e a políticas para a educação infantil. Cássia Domiciano, seja bem-vinda ao Eduquê. Obrigada, Rui. É um prazer estar aqui com você, principalmente para discutir um tema que a gente vem estudando há tempos. Obrigado, Cássia, pela disponibilidade e pela bondade em estar aqui connosco hoje a falar sobre a sua pesquisa. A nossa conversa hoje é sobre um dossiê que organizou recentemente em conjunto com outros colegas, né, que está relacionado com um projeto de pesquisa financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, intitulado Oferta Educacional e Incidência de Atores Privados, Implicações para a Realização do Direito Humano à Educação. E a primeira pergunta era, por que continua a ser relevante este estudo entre as relações da oferta educacional e os atores privados na educação brasileira? Não será este um tema que já foi muito estudado e não é inovador? O que é que acha? Bom, o tema sobre privatização da educação, ele, apesar de estar sendo estudado há anos no Brasil, aqui a gente vai viver uma materialidade do direito à educação mais fortemente pós-Constituição Federal de 1988. Porém, num contexto em que se criticava mundialmente a oferta direta dos direitos sociais provenientes do Estado. De modo que na educação nós tivemos, aqui no Brasil, uma expansão do acesso, do investimento estatal, mas que paralelamente e concomitantemente fomentava iniciativas relacionadas à oferta, à gestão e ao currículo em estreita relação com o setor privado. Então, assim, nas nossas investigações iniciais, nós buscamos compreender esse processo, levantar que atores privados estavam envolvidos, assim como compreender as políticas, né, e as implicações da interferência desses atores privados na educação pública brasileira. Ainda que bastante estudado, não me parece que esse tema tenha chegado a um esgotamento, dado que o movimento da privatização ele vai se transfigurando no percurso e vai avançando em diferentes lugares, em diferentes momentos, principalmente aqui no Brasil, né? Então, assim, ele vai se transfigurando nesse processo de desenvolvimento do capitalismo e, portanto, a atuação desse setor também traz sempre um fenômeno novo que precisa ser compreendido, esmiuçado, denunciado. E, por exemplo, no Brasil, no estado de São Paulo, alguns fenômenos como a compra de vagas pelo setor público em instituições privadas com fins de lucro, elas datam do início dos anos 2000. No Paraná, isso tem avançado neste momento histórico. Quase 20 anos depois que estudamos em São Paulo, a gente tem percebido esse fenômeno aqui no estado do Paraná, ou no estado do Paraná, em que eu pesquiso atualmente, né, o estado em que eu pesquiso atualmente, e isso, por si só, já se explica, né, ou já mantém a atualidade, infelizmente, talvez, por conta, né, de ser uma atuação forte do setor privado, e por si só já explica a necessidade de pesquisas contínuas em relação a isso. E também tem um outro ponto que eu acho que é bastante importante destacar, que nós temos poucos estudos sobre as implicações desses processos para a realização do direito humano à educação, ou seja, para a justiça social, para a realização do direito humano à educação. Então, a gente tem poucos estudos que olham para os efeitos da atuação desse setor privado na realização do direito humano à educação. Então,
Penso que ainda temos um campo vasto de estudos e que precisa ser bastante explorado, denunciado, aprofundado, enfim. Obrigado por esta explicação. De facto, falamos isto várias vezes aqui, não é? Nós estamos a falar do Brasil, um país bastante diverso e bastante grande, não é? Com 260 milhões de habitantes, não é? Portugal tem menos, estamos sempre a dizer isto também, Portugal tem cerca de 10 milhões e 500 mil, portanto, São Paulo, a área metropolitana do Estado de Bala, tem mais. Exatamente. A cidade de São Paulo tem mais habitantes do que Portugal inteiro. Exato. E por isso esta diversidade, não é? E é interessante esta relação que nos fez agora desta relevância de continuar a observar o fenómeno, porque ele é multifacetado e acontece em momentos históricos diferentes, não é? E pegando um pouco no que falou também agora, no caso das implicações e dos direitos sociais, etc., qual é o conceito de direito à educação que enquadra o vosso trabalho e porque é que este conceito e este direito à educação é importante? Bom, aqui a gente tem olhado para o direito à educação no Brasil, né? E aí eu pego um pouco do que o Romualdo Portela de Oliveira tem nos apresentado e outros autores como Salomão Ximenes. O direito à educação, ele é a porta de acesso para os demais direitos sociais, né? Então, ele é a condição necessária para o usufruto de outros direitos constitutivos do próprio status de cidadania, como nos disse Marshall, ou olhou para a Inglaterra o Marshall, né? Ele é conhecido, o direito à educação, como um dos direitos fundamentais do homem. Este homem genérico, né, entendido como humanidade. Então, entendo o direito à educação, ainda pensando um pouco no modo como o Romualdo Portela de Oliveira nos traz, ele consiste na compulsoriedade, na obrigatoriedade, tanto do sujeito frequentar a escola, quanto do Estado garantir esta oferta. E na gratuidade da educação, que é a contrapartida, inclusive, da compulsoriedade, né? Então, ele tem várias formas de manifestação, a depender do tipo de sistema legal de cada país. No Brasil, a gente tem, desde a Emenda Constitucional 59, a compulsoriedade e a gratuidade dos 4 até os 17 anos, que compreende, né, uma faixa etária que condiz com a entrada das crianças no que nós chamamos de pré-escola, que é a etapa da educação infantil, e vai até o ensino médio. Então, para além também da obrigatoriedade da matrícula, a gente tem o que, dentro deste conceito e de lidar com o direito à educação, a gente tem o que o Melchior, que também no Brasil vai defender lá na nossa Constituinte brasileira, a gratuidade ativa, que é um conjunto de direitos que vai extrapolar o acesso à vaga. Então, assim, o acesso à vaga, ele é um direito indiscutível e ampliado no Brasil, principalmente pós-88. O Melchior vai tratar de outros direitos, como, por exemplo, o direito ao transporte escolar, ao material didático, à alimentação adequada, que são insumos relacionados à permanência do estudante na escola. Então, não basta a vaga, né? Basta também pensar em políticas que garantam a permanência dos nossos cidadãos, dos pequenos até os jovens e adultos, para estarem na escola e integralizarem os seus estudos, né? Então, são insumos que contribuem para que o sujeito chegue à escola e fique por lá. E aí, ou a gente pensa nesses insumos como parte constitutiva do direito, ou a exclusão pela condição socioeconômica ainda vai prevalecer. Então, a gente tem usado este conceito e também atrelado a isso, né, que eu acho que no Brasil, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando formos falar do dossiê especificamente, né, estas condições que eu estou tratando aqui, elas casam muito com a recomendação número 13, lá relatada, né, pela Tomaszewski, no Comitê de Direitos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas, e que também aqui no Brasil tem uma interface, um estudo trazido pelo Salomão Ximenes, que são as características fundamentais interrelacionadas do direito humano à educação, né? Então, esse conceito que eu trouxe anteriormente, casado com a proposta das características fundamentais do direito humano à educação, que são a disponibilidade, a acessibilidade, a adaptabilidade e a aceitabilidade, né? São elementos e características que a gente também vem lidando e considerando quando a gente olha tanto para a oferta pública quanto a incidência desse sujeito privado no que diz respeito à própria desconsideração, muitas vezes, destes elementos constitutivos do direito que podem estar prejudicados a partir da atuação do sujeito privado, que não tem, por si só,
a preocupação de justiça social, né? A preocupação está mais relacionada a uma disputa de narrativa de formação humana e também ao fundo público. Muito interessante, e esta pergunta surgiu exatamente para isto, não é? Para nós enquadrarmos e, como referiu, como dizem no Brasil, para pularmos agora para este dossiê do Jornal de Políticas Educacionais. E o que é que podemos esperar, então, dos artigos que compõem este dossiê, tendo em conta o que nós falamos até agora sobre a questão da relevância que continua a ter o estudo do fenómeno da privatização e deste conceito do direito à educação? Pois bem, então, primeiro assim que esse jornal de políticas educacionais, ele é um jornal específico, né, de políticas educacionais, tem uma qualificação que a gente chama de A2, então é uma qualificação bastante importante no campo da educação, né, assim, tem uma qualidade específica sobre a circulação do conhecimento voltado para as políticas educacionais, e este dossiê em específico, né, ele vai trazer um conjunto de artigos relacionados a essa pesquisa que você fez menção logo no início da nossa entrevista, né, da nossa fala, porque ele vai trazer os resultados desta pesquisa, exatamente considerando a atuação desses sujeitos privados e as consequências da atuação desses sujeitos privados que nós investigamos, como os efeitos desta atuação ao longo do tempo que selecionamos para a nossa pesquisa, né? Então, o dossiê vai reunir um conjunto de artigos que vão trazer os resultados desta investigação, né? E mais 2 artigos relacionados à Costa Rica e ao ensino bilíngue nos Estados Unidos, que são também artigos que dialogam com os efeitos do direito humano à educação para com os imigrantes lá nos Estados Unidos e para com a educação lá na Costa Rica, como veio trazer Nora no artigo. Então, este dossiê, ele vai trazer trabalhos relacionados à oferta educativa. Então, veja, a gente vai ter o resultado da pesquisa sobre programas específicos e atores privados específicos que estudamos e estão reunidos e relacionados neste dossiê. Então, a gente vai ter o nosso, que é sobre o Instituto Ayrton Senna, o meu, do Danilo Cano, que vai falar sobre o programa Acelera Brasil e sobre as consequências para a oferta educativa nestes programas. No estado de Goiás, na verdade, a gente vai ter um artigo específico sobre o Instituto Natura, com a sua incidência na Paraíba. A gente vai ter esses 2 outros artigos que falei de países estrangeiros. Nós vamos ter a consequência dessa atuação do setor privado para a condição de trabalho dos professores brasileiros no estado de Goiás também. Então, assim, nós vamos encontrar uma pesquisa que, no meu ponto de vista, é inovadora, para olhar para os efeitos da incidência dos atores privados para o direito humano à educação. Então, fica o convite para que todo mundo explore o dossiê e faça circular as informações desta pesquisa que a gente realizou ao longo de quase 8 anos de pesquisa que nós fizemos. Também é por isso que estamos cá a falar, não é, Cássia? Não é só por isso, mas também não é? Eu também recomendo bastante este dossiê porque que eu achei muito relevante e muito interessante e, de facto, inovador. E olhando agora para, como falou, estes efeitos, estas consequências, e como referiu, há 2 textos que falam do Instituto Ayrton Senna e outro do Instituto Natura. Podemos considerar estes os principais atores privados que estão envolvidos na oferta educacional brasileira? Ou há outros? Ou, por exemplo, devido à dimensão do país, não é? Depende do Estado que estamos a falar. Agora que você também falou dos estados, né, Rui, e é importante, quando a gente está falando das pesquisas relacionadas à privatização e ao não esgotamento do tema também, que já tínhamos dito, é importante dizer que estes fenômenos, embora tenham coisas em comum, né, dada essa dimensão continental do Brasil, olhar para as especificidades também é importante, porque é isso, pode ser o mesmo ator, pode ser o mesmo programa, mas com materialidade, com efeito diferente, porque quem coloca isso em prática são os sujeitos nas suas mais diversas formações e atuações nas redes públicas brasileiras, né? Então, isso também é importante dizer. Quanto às instituições privadas, aos atores privados ou aos programas, e você falou especificamente de 2 atores, nós temos no Brasil um perfil variado dessas instituições atuando, né? Então, a gente tem muitas ligadas às áreas da tecnologia, comunicação e informação, como, por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, a Google, que é imensa, gigante, não é brasileira, lógico, mas atua fortemente no Brasil, Google for Education, outras ligadas ao capital financeiro, por exemplo, Fundação Itaú Social, Fundação Bradesco, Fundação Banco do Brasil, Instituto Unibanco, ao capital industrial, Fundação Lehman, Alpargatas, Instituto Natura e outras que têm
origem claramente ligadas ao setor produtivo, que não é nem especulativo, né, mas tem atuado na defesa dos mesmos interesses, como a Fundação Ayrton Senna, ou com programas que estão vigentes no Brasil há muitos anos. Então, este é um pedaço também do que a gente apresenta no dossiê, e especificamente do artigo sobre a Natura, então, para a gente perceber que não são esses atores exclusivos que atuam no Brasil, mas na nossa pesquisa, nós selecionamos e tivemos este como um critério de fundo, considerando o tempo de atuação desses atores privados nas redes estaduais brasileiras, delimitando a atuação deles ou da vigência dos seus programas de 4 anos ou acima de 4 anos, porque a gente entendia que isso possibilitava acompanhar a vigência desses programas e os seus efeitos ao longo do tempo. Porque se tivesse um programa com menos tempo de incidência, a gente não pode afirmar com certeza os teus efeitos sobre a educação pública, né? Então, por isso que aparecem alguns atores mais fortemente, porque esses atores, eles tinham, né, e os seus programas tinham atuação em alguns estados brasileiros. No caso do Natura, na Paraíba, né, que especificamente eles estavam olhando, se não me engano, para Campina Grande, e aqui o Instituto Ayrton Senna nós focalizamos no estado de Goiás, mas porque esses atores, além dos 4 anos, a gente considerou a capilaridade desses atores. Ou seja, onde eles atuavam, qual os estados em que eles atuavam. Então, assim, combinamos, né, o tempo e a capilaridade desses atores. Então, eles estão mais fortemente ligados, né, ou apareceram com a maior capilaridade e o maior tempo de atuação no Brasil. E aí selecionamos alguns estados exatamente para procurar alguns casos, né, para poder procurar os efeitos. Então, isso era a condição. Então, não dá para dizer que eles são os mais fortes, mas eles aparecem, dado esses critérios que nós selecionamos, mais fortemente no Brasil. Na pesquisa, a gente teve que apareceu com a capilaridade, conjugando o tempo, na dimensão do currículo. Voltando um pouquinho, estes critérios, né, nós também olhamos para 3 dimensões que a Tereza Adrião vem estudando e vem caracterizando, né, as dimensões da privatização, como a dimensão da oferta, do currículo e da gestão. E essa dimensão no sentido da atuação desses setores privados, né, no direcionamento da política e na interferência direta, seja do currículo, seja na transferência da gestão, da educação, da escola e do sistema educacional, na interferência, né, do sistema educacional por esses sujeitos privados, e na dimensão da oferta com subsídio público, através do fundo público financiando a atuação desses sujeitos privados. Então, nesta pesquisa a gente fez isso, selecionou os atores e olhou para cada ator aquele que estivesse influenciando diretamente no currículo, na gestão ou na oferta. Isso não quer dizer que eles não atuem de forma direta nas 3 dimensões, mas mais fortemente em determinada dimensão. Então, o Instituto Ayrton Senna entra como o ator privado que direciona ou atua diretamente na dimensão do currículo, com o seu programa Acelera Brasil. Na dimensão da gestão, nós analisamos o Instituto Uniban, a partir do programa Jovem de Futuro, e na dimensão da oferta, o Instituto de Corresponsabilidade Social, de Corresponsabilidade Educacional, que foi o ator analisado que implementou o ensino médio integral em Pernambuco. E aí, o Instituto Natura vai entrar com grande força na Paraíba, e que foi uma instituição analisada pela Universidade Federal de Campina Grande, os pesquisadores da Universidade Federal de Campina Grande, porque vale dizer que esta pesquisa ela contou com a colaboração de 2 universidades federais brasileiras e com a participação de diversos pesquisadores para a gente poder captar essa atuação em diferentes estados. Então, nesta questão dos atores privados e dos sujeitos privados, a gente teve um critério para a seleção, e são eles que apareceram mais fortemente nessa dimensão que eu acabei de dizer para você. Por isso que eles estão aí presentes nesse dossiê. E outras publicações vão tratar um pouco dos outros atores que nós investigamos nesta pesquisa nacionalmente coordenada pela Tereza Adriano. É muito interessante, e falou aqui também destas 3 dimensões, que também considero bastante importantes e são uma boa forma de nós organizarmos, não é, o olhar que temos sobre estes atores, e falou aqui como eles atuam nas redes estaduais, não é, como estes atores atuam nas redes públicas de ensino, e desta pesquisa e da pesquisa que faz,
O que é que acha que leva estes atores a usarem esta estratégia em detrimento de criarem as suas próprias iniciativas privadas? Como, por exemplo, se olharmos para outros países, posso falar, podemos olhar para Portugal, por exemplo, o Quénia, ou até mesmo os Estados Unidos ou Suécia, a maioria das iniciativas do setor privado estão ao nível da oferta e não na atuação da rede pública. Por que é que acha que no Brasil não assistimos tanto a esta questão da oferta? Bom, e esse é um tema na questão da oferta que tem se aprofundado no Brasil também, né? E este é um tema que a gente tem olhado agora, especificamente no contexto da financiarização, né? Que é um contexto em que alguns fundos de investimento têm comprado escolas privadas, mas este é um assunto para um outro podcast, talvez. No que diz respeito a este momento, né, que a gente vem investigando, esse é um tema que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, inclusive nas nossas pesquisas, e o que a gente tem notado é que estes atores privados, eles disputam o fundo público. Mas, além de disputar, o que eu quero dizer com fundo público? O dinheiro é pago por meio de impostos e financiados pelo Estado. Mas a gente não percebe só uma atuação disputando esse fundo público. A gente também nota que as matrículas brasileiras, dada a sua quantidade ofertada, né, ela também é potencialmente vista por esses sujeitos privados como mercadoria. Então, elas estão em constantes disputas para quem olha para a educação como nicho de mercado e lucratividade. Mas também a gente tem percebido que existem disputas de projetos educacionais, né, Rui? E de formação humana, que extrapolam a busca pela lucratividade via fundo público. Então, além do fundo público, a gente vê de fato uma disputa por consciências, por manutenção de poder de classe, né? Uma vez que se enfraquece, quando você constantemente enfraquece a ideia da oferta pública como algo que é ineficiente, você enaltece a atuação do setor privado e enfraquece a noção de público pela via da narrativa da sua própria ineficiência. De que este lugar é um lugar para pessoas pobres, como se isso fosse uma relação, feita uma relação direta por quem disputa este lugar, por este caminho. Isso desrespeita e desconsidera toda a ideia que a gente discutiu ali inicialmente sobre o que é direito à educação, sobre o que é o direito republicano à educação, né? Assim, eu faço uma leitura de que criar nichos de escolas para ricos e para pobres tende a ser o caminho de enfraquecimento do público e de fortalecimento do privado, criando essa desnecessidade do público, como o nosso querido autor Francisco de Oliveira vai nos ensinar ao longo das suas produções também. E vai enaltecer esse privado como locus privilegiado de acesso e poder, né? Fazendo com que as famílias com poder econômico fragilizado queira que os seus filhos tenham a mesma educação que o setor privado divulga que tem e não necessariamente tem, porque ele seleciona logo na entrada. Todas as condições já pré-existentes estão dadas para aqueles que acessam o setor privado ou as escolas de elite. Então, essas famílias com poder econômico fragilizado vão, obviamente, requerer do Estado uma garantia para que seus filhos também frequentem as mesmas escolas dos ricos. Então, isso vai fortalecendo uma ideia de que os vouchers educacionais, por exemplo, sejam um caminho importante para que as famílias acessem ou possam escolher as escolas, né? E um nicho gigantesco para que as empresas educacionais lucrem, combinando com tudo isso, né, o acesso ao fundo público e a formação ideológica para a subserviência desses sujeitos. Também eu acho que tem um ponto importante que é a catalisação, se é que eu posso dizer assim, das marcas das empresas educacionais, né? Então, assim, esses Instituto Natura, Instituto Unibanco, eles fortalecem os seus nomes, fazendo com que cada vez mais a sua marca e o seu nome seja capitalizado mesmo, né? E com isso eles conseguem gerar mais lucratividade para suas próprias marcas. E assim, a gente teve no Brasil um tempo atrás um movimento mais ligado ao voluntarismo. Isso vai perdendo espaço e formando essa fortaleza das instituições empresariais para atuar na educação de forma que esse voluntariado não é mais bem visto como
um espaço de assistencialismo ou de uma ajuda mais filantrópica e vai se criando, então, outras formas de lucratividade, capitalizando suas marcas, né? Principalmente neste campo educacional, que é um campo que vem sempre sendo disputado e vem sempre sendo colocado como um espaço a ser melhorado, né? Então, eles ganham essa narrativa e vão sempre tentando procurar nichos de mercado. Então, por isso que no Brasil eles atuam diretamente na política, atuam diretamente capitalizando suas marcas, atuam diretamente disputando esse lugar, que é um lugar que tem se movimentar, né, conforme o desenvolvimento do capitalismo e do jeito que eu também anunciei, né, comecei esse podcast falando. Pegando aqui numa frase que usou, não é? Estas empresas, estas entidades encontram outras formas de lucratividade e olhando para a pandemia de Covid-19, não é? Que afetou todo o globo e afetou grandemente e causou grandes repercussões na nossa vida, como é óbvio, na educação. Acha que a pandemia de Covid-19 trouxe alguma alteração a este fenómeno que vocês analisam no dossiê? A nossa pesquisa não chegou até a pandemia, né? A nossa pesquisa foi finalizada em 2018, pegou o período até 2018, mas eu e Tereza fizemos um levantamento na pandemia, publicamos um artigo sobre isso, chamado Novas Formas de Privatização da Gestão Educacional no Brasil, as corporações e o uso das plataformas digitais, publicado na revista Retratos da Escola, e já que faço propaganda também deste artigo, e nós percebemos sim um movimento de plataformização, né, e de novas formas. Na verdade, neste período nós percebemos o crescimento, que assim é óbvio, da adesão dos sistemas estaduais de ensino às plataformas como Google e Microsoft, mas mais diretamente a Google, né, que tem a maior capilaridade nos estados brasileiros neste momento histórico, né? Então, a gente viu que esta empresa, quando a gente analisa no artigo, a gente notou que esta empresa criou inúmeras demandas e, de certo modo, uma certa dependência dos serviços ofertados que, a priori, foram ofertados gratuitamente para os sistemas e depois eles passaram a ser cobrados, criando uma dependência, uma necessidade destas plataformas que vieram para ficar e continuam logo após a pandemia em toda a rede estadual, né? Em todas as redes estaduais brasileiras. Isso é um fato que veio e que fortemente a gente percebe no Brasil, né? Junto com isso, a gente tem casado, né, com o interesse dessas plataformas na captação de dados dos sujeitos que se cadastram nessas plataformas para poder fazerem uso dela. E se a gente considerar o tamanho do atendimento público brasileiro, a gente vai ter a dimensão do potencial mercado existente. Então, durante a pandemia, certamente a gente tem um avanço dessa plataformização e também o uso, que é isso, não está devidamente aprofundado e estudado, a expansão de vendas de aplicativos ou de, não necessariamente vendas, mas de proliferação mesmo de aplicativos em que se capta o uso dos dados dessas pessoas e que depois a gente sabe que é usado como um direcionamento de produtos no mercado, né, Rui? Quando a gente olhou no artigo que a gente escreveu, havia uma certa proteção para os estudantes, dizendo que não se usaria os dados ou a navegação dos estudantes como um direcionamento para os produtos de mercado, mas isso não estava da mesma forma explicitado para os docentes. Então, tendo visto o tamanho da rede brasileira e o tamanho desse lugar, dessa plataformização e desse capitalismo de vigilância, como o Google vai dizer para a gente sabe o quanto este processo aprofunda a vigilância dos processos de privatização e direcionamento de produtos no mercado, né? Então, esse também é um tema que a gente tem tentado olhar, mas não necessariamente se aprofundou o suficiente para trazer outros resultados que possam ser explicitados mais à frente. Então, este é um pouco do que eu posso te dizer sobre esta questão específica que você nos traz para pensar um pouco mais. E esta pergunta surge porque eu sabia que vocês também, justamente a Cássia estava envolvida nesta pesquisa, mas eu achei que antes fazer uma ponte com essa pesquisa do que falar sobre ela, porque
Eu tenho a certeza que num futuro próximo teremos oportunidades de conversar mais e vocês vão ter muitos mais dados e informações para falar sobre isto. A conversa está muito boa, mas infelizmente estamos a chegar ao fim e a última pergunta é uma pergunta comum aos nossos entrevistados, que é: qual é o conselho que dá para quem está na linha da frente, tendo por base a sua experiência, o seu trabalho e a conversa que tivemos hoje sobre a pesquisa que tem feito? Pensar sobre isso é sempre um desafio, mas eu uni assim, o que eu acho conveniente dizer, e primeiro que eu acho que a educação é um dos instrumentos de grande poder, né? Potencialmente transformador. Então é esse o lugar que eu falo, né? E este é o lugar onde se agrega um maior número de crianças, jovens, adultos, e é este lugar institucional que é a escola, que eu vejo também como um espaço protetivo de direito, como que é a Emina Santos, né? E este lugar em que se faz necessário uma luta diária pela materialidade do direito à educação na sua plenitude. Então, para mim, compreender a política, os processos de expropriação do saber que a gente vem percebendo, né, pela via da expropriação do saber docente, pela via das plataformizações, né, esta plataformização entendida como excesso de coisas prontas, padronizadas, em plataformas digitais, pela via dos sistemas privados de ensino, né, essa expropriação também com materiais prontos, padronizados, ferindo o princípio da diversidade, da pluralidade, compreender ainda que as condições precárias de trabalho e de carreira docente exige que a dimensão da luta política se instaure de forma urgente e contínua. Então, eu penso que, por isso, eu vou seguir aconselhando talvez um jargão que é trabalhadores e pesquisadores unidos, né? Então, a dimensão coletiva da luta se fortalece ainda mais com as pesquisas, com a socialização e com a coletivização desse conhecimento, né? Então, acho que sigo dizendo, sigamos de mãos dadas e disputando este lugar e proliferando mais iniciativas como essa sua e da Eduque e dessa iniciativa internacional, para que a gente possa chegar a um número maior de pessoas e nos juntarmos coletivamente nesta materialidade do direito humano à educação. Então é isso que eu tenho para dizer neste encontro e agradecer mais uma vez a oportunidade de diálogo com você e com o público que vai nos ouvir, com certeza, espero que sim. Muito obrigado, Cássia, e com este apelo, esta dimensão coletiva da luta, encerramos o nosso episódio 2. Muito obrigado, Cássia Domiciano, por ter vindo ao Eduque. Você pode acessar ao trabalho que falamos hoje e outras explicações da nossa convidada na descrição deste episódio. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais do Freshed e Campanha Nacional para o Direito à Educação. Se você gostou do Eduque, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduque na sua plataforma de podcast favorita. Pode também entrar em contato connosco através do nosso Twitter, @educopodcast, para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, fazer perguntas e partilhar os temas de interesse. O Eduque tem produção executiva de Rui da Silva, Renan Simão e Will Brand, José Leite Neto, Suzane Ver são produtores, a música original do Eduque é de Joseph Minadeo, do Patreon Based Music. O Eduque é financiado pela NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação, Educação e Treinamento, e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou em direitoaeducacão.colabore.org. Obrigado pela atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Porto, Portugal. Até ao próximo episódio.